Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreende os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Uma palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal devida a certas modificações destas? É essa a consequência do que dissemos. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessário a união de ambos para produzir a vida. Podemos dizer que a vitalidade permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor.